Ali é uma escola. Eita. Está na hora, né? Eu vou jantar. Beijinho. Falta 1 minuto. Tchau. Oi, Catita. Boa noite. Boa noite. Daqui a pouco, pronto, 20 horas, e nós estamos aqui reunidos para mais uma das nossas reuniões de estudos evangélicos e doutrinários. Graças a Deus, não é? Vamos, então, fazer a nossa prece para poder vocês terem o máximo de tempo possível para explanarem sobre esses assuntos. Senhor Jesus, te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui em confraternização, sem observarmos a questão da distância física, mas nos entrelaçando em pensamento, nessa troca de ideias, nessa troca de energia. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade e esse aprendizado que o Senhor está nos dando nesse período de afastamento, de isolamento social. Que nós possamos agora mentalizar todos os irmãos que se encontram passando por duras provações, por necessidades tantas, que esses irmãos recebam um pouco da tua luz, da tua paz, que eles possam ser aliviados, serem acolhidos pelos seus anjos de guarda, pelos seus protetores, pelos espíritos amigos que nessa época estão se desdobrando em carinho e atenção a todos nós. Te agradecemos, Senhor, por isso e te pedimos uma reunião de paz, de tranquilidade e de aprendizado, de muitas reflexões. Que assim seja. Sim. Então, nós vamos começar hoje o estudo do Livro dos Espíritos com a nossa irmã Fátima. Não é isso? Isso. 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 Deixa eu abrir aqui também. Só recapitulando, nós estamos estudando a terceira parte do Livro dos Espíritos, que se refere às leis morais, né? Esta terceira parte ela foi dividida em 12 capítulos, né? Onde estudamos, no primeiro capítulo, a lei divina ou natural, né? Que é a lei de Deus, única e imutável, né? E outras 10 leis, que vai do capítulo 2 ao capítulo 11, que é esse que estamos estudando hoje, o capítulo 11, né? Que são, na verdade, um desdobramento da lei divina, né? Elas são estudadas separadamente para, na realidade, para facilitar a nossa compreensão, né? São elas a lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e, por último, a 11ª, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Eu não sei se vocês perceberam que todas as outras leis, né, só tem uma palavra. Essa que nós estamos estudando é a única que possui um nome composto, né? Kardec, sobre a orientação da espiritualidade superior, ele separou todas as outras leis, né? Nós costumamos separar as coisas, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas aqui, na lei de justiça, de amor e de caridade, existe uma unidade que compõe, né? Ele não colocou lei de justiça, ele não depois lei de amor e depois lei de caridade. Não.
ela é uma só lei, né? E o amor, ele está no meio, mas também ele está acima da justiça e da caridade. Pois esta nada mais são, né, a justiça e a caridade, do que a manifestação do amor. Né? Portanto, o amor, né, este que é o primeiro mandamento, desde a época de Moisés, quando ele recebeu as tábuas da lei, né, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, amar a si mesmo. Então, amar é o sol que ilumina, que guia a justiça, que é um dos seus braços, e a caridade, que é o outro braço através do qual o amor se expressa. Na questão 879, Kardec ele pergunta à espiritualidade superior o seguinte: qual deve ser o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E aí a espiritualidade responde: do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há a verdadeira justiça. Né? Então, ora, se não cumprirmos esse sistema tríplice, né? Justiça, amor, caridade, não seremos o verdadeiro justo. Não cumpriremos, portanto, a lei. Aí perguntamos, e o que é preciso? O que é preciso ter ou expressar para ser considerado um justo? Né? Aí, se queremos nos justificar, temos que ser igual a Jesus. É simples, né? Não é simples? Está lá, no Livro dos Espíritos, questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? É a resposta mais curta, simples e concisa do Livro dos Espíritos. A palavra Jesus, somente. Né? E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Sede Perfeito, o item 3, Kardec diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Portanto, ele diz que o justo, dentro da doutrina espírita, é considerado, quando ele diz o homem de bem, é o homem justificado. Né? Questiona a sua consciência sobre seus próprios atos, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Aí, Jesus, ele nos entregou um código de conduta chamado Boa Nova. É só estudar e praticar. Ju, Anja, tu não nascesse médica, não, nasceu? Ela sumiu daqui da minha tela, né? Ninguém nasce sendo alguma coisa, né? A gente nasce sem saber falar, sem saber andar, dependendo dos outros para se alimentar. E, ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo tudo.
aprendendo a falar, depois a ler, a escrever, a ter uma profissão. Por que não aprender a ser justo, a ser, bem, a ser melhor, a ser do bem, né? A justiça divina, ela possui todos os elementos de justiça, todos os elementos de amor e todos os elementos de caridade num grau máximo. Tudo junto, misturado. Mas, né? No entanto, o fundamento da justiça divina é o amor, porque Deus ama. E quando ele ama, ele está sendo justo. E quando Deus está sendo justo, ele está, na realidade, amando. Haroldo, em seus estudos, ele diz que a justiça, para ser justa, precisa de 3 elementos: igualdade, liberdade e fraternidade. Porque a justiça ela é o equilíbrio da vida em todos os seus aspectos. Quando falta igualdade, temos a injustiça. Quando sobra a igualdade, nós temos um exército de pessoas uniformizadas, sem espaço para a diversidade. É todo mundo igualzinho, né? Feito. Quem assistiu o filme ou leu o livro Admirável Mundo Novo sabe do que é que eu estou falando, né? As pessoas eram programadas para nascer iguais, exercer aquela função determinada. E é isso o que diz a sobra da igualdade, né? Você deixa de ter livre-arbítrio, deixa de ter personalidade para ser igual a todo mundo. Quando falta liberdade, nós temos escravidão. E ela ainda existe, infelizmente. Quando sobra a liberdade, nós temos opressão. Quando falta fraternidade, aí a gente tem esse mundo que a gente vive. Um mundo ainda de provas e de expiação. E quando sobra a fraternidade? Não há espaço para o esforço próprio, para o crescimento individual. Por que é que eu vou fazer alguma coisa se tem quem me dê? Por que é que eu vou trabalhar? Por que não dar a vara para trabalhar? Porque mesmo na natureza, né? No Evangelho, Jesus, no sermão né, dele, que ele fala dos lírios dos campos e dos pássaros nos céus, mas mesmo os pássaros que são alimentados por Deus, eles não ficam no ninho, não, esperando a comida chegar. Eles têm que ir lá buscar, eles têm que procurar. Né? Com as pessoas não é diferente. É necessário trabalho. Né? Kardec ele vai perguntar à espiritualidade, na questão 877, o seguinte: a necessidade para o homem de viver em sociedade lhe impõe obrigações particulares? Né? Aí a espiritualidade, sim. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes.
Aquele que respeitar esses direitos sempre será justo. Em vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei da justiça, cada um usa de represálias. E isso gera perturbação e confusão em vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Aí, nesse momento, vale a pena relembrar a lei de sociedade, né? É em comunidade, na convivência com o outro, que vamos burilando nossas dificuldades, nossas imperfeições. A lei de sociedade, ela gera obrigações, e entre essas obrigações está a justiça, mesmo que seja imperfeita, né? Porque a justiça humana ela é imperfeita. Mas também nós somos imperfeitos, então não podemos esperar possuir uma justiça perfeita. Aí eu fui para Miramês. Miramês ele destrincha isso de uma forma bem interessante. Ele diz o seguinte: a necessidade que o homem tem de viver em sociedade cria deveres especiais que lhes abrem igualmente os caminhos do conhecimento. Né? Então, viver em sociedade faz com que a gente evolua, né? Tanto moral como intelectualmente. Intelectualmente, porque a gente sabe onde tem mais cabeças pensando, analisando, criando, né? A gente vai juntando o conhecimento de um com o conhecimento de outro e vai construindo o progresso. E na moralidade, exatamente por conta do respeito, do espaço, né? de cada um respeitar o espaço do outro para poder ser respeitado. Né? E aí ele diz, o homem na sociedade é obrigado, pelas circunstâncias que o rodeiam, a ser equânime para com os seus companheiros. Esse gesto é semente de luz para a luz do seu próprio caminho. A alma evoluída compreende com facilidade seus deveres ante a sociedade e ainda ultrapassa o cumprimento desses deveres com obrigação a mais. E faz tudo isso por amor e com amor. O seu coração pulsa para a fraternidade e vive feliz por saber conquistar os corações exemplificando a verdade. Essa, pelo menos, é a meta que deveria ser de cada um de nós, né? A justiça, como ele disse, é o equilíbrio da vida em todos os aspectos, né? E aí, mais na frente, ele vai dizer o seguinte: a primeira obrigação para com os semelhantes é respeitar seus direitos. Eis aí o ponto alto da justiça, mostrando para com os outros que todos têm os mesmos direitos diante do amparo das leis de Deus. Todas as sociedades do mundo são movidas pelas leis de Deus e nelas inspiradas. No entanto, as leis dos homens são de acordo com o grau de elevação da mesma sociedade. As leis da terra evoluem com o crescimento espiritual dos povos. A vida social, ela cede direitos para todos na igualdade que lhe cabe doar, mas mostra deveres que não podem ser esquecidos pelos companheiros que vivem em conjunto. Em tudo que Deus fez, a lei de justiça brilha. Mesmo que receba outros nomes,
mas é a mesma harmonia que pode se transformar até no amor. Veja só, as leis humanas, elas, como Miramês diz, elas são inspiradas nas leis de Deus. Mas são imperfeitas, porque nós somos imperfeitos. Pois ela vai de acordo com a evolução de cada povo, com a sua cultura, seu grau de intelectualidade, a sua elevação moral. As pessoas vão aos poucos, né? Essas leis, elas vão aos poucos evoluindo também com a própria moralidade, com a própria intelectualidade. Aquele povo, à medida que vai crescendo, tanto moral como intelectualmente, ele vai modificando as suas leis. Um pouco antes de começar a palestra, a Ju falou que em 1800, e lá vai o trem, na Inglaterra, existia a lei do duelo, e que hoje isso não é inconcebível pensar que alguém vá duelar para lavar a honra. Né? Então, uma lei como essa se tornou obsoleta porque o seu povo evoluiu. Né? Porque as pessoas ainda pensam, infelizmente, né? A maioria das pessoas pensam que justiça significa vingança. No entanto, quando você vai para o dicionário e procura o significado da palavra justiça, ela significa equanimidade, isenção, imparcialidade, honestidade, dignidade, integridade, lisura, probidade, rigor. Não tem nada a ver com vingança. Quem procura vingança é quem tem ódio no coração. Né? Então, a justiça, na realidade, ela é o braço do amor e a manifestação dele. Né? Aí, ainda tem 10 minutos. Né? Aí a gente vai para a questão 878. Kardec pergunta: podendo o homem se enganar sobre a extensão de seu direito, quem pode fazê-lo conhecer esse limite? Aí a espiritualidade diz: o limite do direito será sempre o de dar aos seus semelhantes o mesmo que quer para si, em circunstâncias iguais e reciprocamente. Né? Eu vou reler essa resposta da espiritualidade, que eu achei. Né? O limite do direito será sempre o de dar aos seus semelhantes. Então, eu dou para a Zilene, né? O mesmo que eu quero para mim, o mesmo que quer para si, em circunstâncias iguais e reciprocamente. Né? Em nosso orgulho, nós sempre achamos que somos melhores e que temos mais direitos. Né? Isso faz parte da vaidade, do orgulho que ainda carregamos em nós. No entanto, a espiritualidade ela nos diz que todos somos iguais. Diante de Deus, não existe o melhor nem o pior, todos somos iguais. E que a justiça do Pai é a mesma, ela é a mesma para todos nós. Todos nós fomos criados iguais, nem mais puro, nem melhor.
portanto, usufruímos dos mesmos direitos. Então, não satisfeito, Kardec pergunta à espiritualidade: mas se cada um conceder a si mesmo os direitos de seu semelhante, em que se torna a subordinação em relação aos seus superiores? Não causará a anarquia de todos os poderes? E aí a espiritualidade responde: os direitos naturais são os mesmos para todos, desde o menor até o maior. Deus não fez uns mais puros que outros, e todos são iguais diante dele. Esses direitos são eternos. Porém, os direitos que o homem estabeleceu desaparecem com suas instituições. Né? São as nossas leis. À medida que evoluímos, esses direitos que a gente, entre aspas, conquistou, eles desaparecem. Porque os verdadeiros direitos que nós possuímos são os direitos que Deus nos deu, que está contido em nós, que é o desenvolvimento das nossas virtudes. Esses são os nossos direitos. Cada um percebe bem sua força ou fraqueza e saberá sempre ter uma certa consideração com aquele que a mereça por sua virtude e sabedoria. É importante destacar isso, para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres e mereçam essa consideração. A subordinação não será comprometida quando a autoridade for exercida com sabedoria. Ora, as leis humanas, elas podem gerar leis e direitos diferentes por conta da subordinação, né? Mas se estas leis estiverem em conformidade com as leis de Deus, elas irão permanecer. Mas se não estiverem em conformidade com a lei de Deus, como diz o texto, elas vão desaparecer. Miramês, ele fala o seguinte: não devemos ter limites para respeitar, nem para amar, nem para perdoar. Os limites foram feitos por causa do egoísmo e do orgulho. Então, é necessário, enquanto a gente não desenvolve as nossas virtudes, impor limites. Mas quando a gente aprender a só amar, limites para quê? Para amar? Né? Então, invasores dos... Aí eu vou voltar, porque eu parei na metade, né? Não devemos ter limites para respeitar, nem para amar, nem para perdoar. Os limites foram feitos por causa do egoísmo e do orgulho. Invasores dos direitos alheios, usurpadores dos esforços dos outros, estabelecendo, assim, a desarmonia por toda parte. Nós, ao impor as nossas vontades, a gente está atropelando o outro, por inveja, por orgulho, por egoísmo. Os direitos naturais das criaturas são iguais. Deus não iria fazer diferente entre elas. Entretanto, a consciência dentro de cada uma sabe regular os direitos de todos, criando ambiente para a educação e aprovando os bons modos que os homens e as almas vão aprendendo no decorrer dos éons. Com o tempo, a gente vai aprendendo
Mas, acima de tudo, o que a gente tem que aprender é aprender a amar. A falta de amor é a maior chaga da humanidade, né? A lei divina, ou as leis divinas, né? Que todas essas leis que eu citei, que a gente vem estudando ao longo dessas semanas ou meses, né? Que, na realidade, a gente já está na 11ª lei, aliás, na 12ª, na 11ª, né? E, ao terminar a lei de justiça, nós iremos para o último capítulo, que é a perfeição moral, né? É aonde leva todas essas leis, né? Então, as leis divinas, elas nos pedem respeito ao próximo e a nós mesmos. Nos pedem atitudes de solidariedade, de dedicação, de fraternidade. E tudo que prioriza o bem. Então, a gente tem que lembrar que amar também se aprende. Não podemos permitir que carências das ações de amor feche o nosso coração. Vamos trabalhar para o bem. Exatamente. Agradeço a todos Muito pela bom, Fatinha. atenção e eu volto. A palavra Muito Catita. Eu acho que tá no horário, né? No meu. São 20h31. Agradecemos demais, Fatinha, pelas suas reflexões. Eu me achei assim privilegiada de ouvir certas falas suas, particularmente inspiradas hoje, né? Algumas colocações suas eu gostei demais. E vamos passar agora a palavra para a nossa irmã Juliana, que vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda estamos no iniciozinho, né, do estudo, que nós estudamos, voltamos. Então, quem estiver aqui presente, vamos estimular as pessoas para começarem, a partir da próxima semana, também esse estudo conosco, porque é muito interessante, né? Começar do começo, como diz o Matuto. Então, vamos lá, Ju, com a palavra está Vossa Senhoria. Boa noite a todos, né? Hoje a gente tem uma responsabilidade muito grande de falar do Cristo, né? O Messias, o Espírito Cristo, responsável pelo nosso planeta, responsável direto pelas nossas possibilidades reencarnatórias, o visto para reencarnar nesse planeta, né? Que ele nos dá. E a gente tem que ter em mente, quando a gente fala do Cristo, a gente vai falar hoje do Cristo enquanto a segunda revelação, né? Que a gente tem que ter em mente algumas coisas. Primeiro de tudo, a grandiosidade desse espírito, né? Esse é um espírito grandioso que a gente não tem condição de dimensionar, a gente não consegue alcançar isso. Basta a gente entender que o planeta tem 4,5 bilhões de anos, e quando esse planeta se formou, ele já era um espírito crístico, né? Da ordem dos espíritos puros, né? E depois Chico, André Luiz, através de Chico, ele nos revela no livro Evolução em Dois Mundos que os espíritos crísticos estão em comunhão indescritível com o Criador, né? Que os espíritos crísticos estão elevados à categoria dos arcanjos, né? Dos anjos, os chefes dos anjos, que depois da gente chegar na categoria de espírito puro, a gente vai galgar outro nível de hierarquia espiritual, que a gente não sabe como isso se dá, a gente não tem condição de acompanhar. Se alguém me perguntar, eu não sei, não tenho como saber. A gente não tem nem noção do que significa isso, mas esse espírito é de uma grandiosidade que a gente não consegue alcançar, né? Ele vive em comunhão indescritível com Deus,
a tal modo, de tal sorte, que quando ele esteve entre nós, nós o confundimos com o próprio Criador, né? Tá aí diversas religiões achando que o Cristo e que Deus são a mesma pessoa, a mesma coisa, né? Quando a gente sabe que Deus é único, imutável, imaterial, é santo, né? Ele transcende, ele independe da criação, né? Para a gente ter uma ideia desse espírito, do nível desse espírito, eu trouxe aqui no livro Cornélios, o Centurião que Viu Jesus, que é de J.W. Rochester, psicografia por Maria Gertrudes Coelho Maluf. Cornélios, né, que é o centurião romano, que é designado para acompanhar Jesus quando ele está pregando ao povo, porque naquela época Jesus estava os judeus, o povo hebreu, né, estava com medo que se ele autodenominasse o rei dos judeus, né, e que ele tomasse o poder, que aquele movimento que estava ali virasse um movimento político, né, e que ele quisesse o poder. E aí Cornélios foi designado como centurião romano para acompanhar isso aí. Ele foi, a princípio, disfarçado, porque ele sabia falar o aramaico, ele entendia o aramaico, ele entendia o dialeto, e aí ele se colocou entre a multidão para descrever Jesus para os seus generais. E aí, lá no meio, né, ele descreve assim: o coração do soldado bateu mais rápido, seus olhos buscavam avistar aquele homem, objeto de tanta curiosidade e preocupação. De repente, parou. Ele viu Jesus. A sua respiração, por um instante, se prendeu. Jamais vira alguém tão belo. Tinha o porte de um rei e seu olhar. Era de uma doçura e de uma bondade extrema. Só pode ser ele, pensou. Lá está o mestre, exclamou feliz Davi, pois já o vira outras vezes. Davi estava junto com Cornélios, um amigo hebreu, né? Procuremos nos aproximar mais, convidou Cornélios, né? Aí ele começa a descrever, ele vestia uma túnica branca, Nosso Senhor estava no centro de um semicírculo de pessoas, vestia uma túnica branca e por cima dela um manto escuro, cor de vinho, de cabelos longos, balançando ao vento como trigal maduro. O centurião, magnetizado, abeirou-se mais para melhor ouvi-lo. E o mais estranho era que todos o estavam entendendo, mesmo os que se encontravam mais longe nas encostas. Ele parecia falar sem esforço, enquanto seus olhos pousavam sobre um e outro. Era extraordinário. Seus traços fisionômicos finos e regulares eram os mais belos que seus olhos jamais fitaram. Os cabelos castanhos tinham reflexos dourados e deles pareciam sair raios de luz como o sol. Irradiava diferente fascínio que comovia e exaltava. Seus olhos grandes e expressivos pareciam mudar de cor. Ora ficavam azuis de um azul celeste, ora negros e aveludados, emitindo raro fulgor. Movimentava-se amorosamente, envolvendo todas as criaturas que pareciam ligadas a ele. Seu rosto pálido, emoldurado por barba e bigode, estava levemente queimado pelo sol. Falava sobre a imortalidade da alma, a fugacidade dos bens materiais, a humildade, o perdão, a misericórdia, e ensinava, enfim, sobre o amor que se deve ter para com todas as criaturas. Sua eloquente pregação satisfazia plenamente os anseios dos ouvintes. Sua voz parecia penetrar, fibra por fibra, a alma do povo, renovando e consolando. Cornélio se sentiu subjugado pela personalidade de Jesus. Olha só. Nunca ouvira orador igual, nem dentre os mais eloquentes tribunos de sua terra. E ele pensou, como poderia alguém achá-lo perigoso? É fascinante. O desprendimento que ele pregava de nada o comprometia, ao contrário,
o desprendimento que ele pregava em nada o comprometia, ao contrário, só poderia tornar os homens menos ambiciosos e mais humildes. Algo diferente estava acontecendo naquele ambiente, que se tornava majestosamente sereno. A multidão o acompanhava emudecida e ele doutrinava com sua suave autoridade. Era como se ele fosse um médico, operando a renovação dos espíritos ali presentes. É desse espírito que a gente está falando, desse espírito que não precisa nem chegar muito perto dele para sentir a envergadura moral, né? Fátima falou agora há pouco da lei de justiça, de amor e de caridade, e esse espírito veio até nós. Ele reencarnou, né? Ele desceu, ele se diminuiu para estar conosco, não porque a gente merecia, porque a gente não merece. A gente não merece. Se a gente for olhar direitinho, a gente não merece nem a encarnação que a gente tem hoje, né? Mas ele veio por quê? Porque nós precisávamos. E é por isso que a gente está aqui também hoje, reencarnado, porque a gente talvez não mereça, mas porque a gente precisa. E por acréscimo de misericórdia divina, ele apaga a nossa memória para que a gente possa recomeçar e recomeçar e recomeçar, né? Então, esse espírito, ele se fez pequeno, ele se fez carne, reencarnou entre nós para nos trazer alguma coisa de muito maravilhosa, de muito grande, de muito maior, né? E o que é isso? E aí a gente vem para o Evangelho, que ele diz assim, Jesus não veio destruir a lei, isso é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Apropriar o que Moisés tinha dito ao grau de adiantamento que a gente estava naquele outro momento, né? E aí a gente precisa ter um outro aspecto em mente, que uma grande verdade, só o que confronta uma grande verdade é uma grande mentira, né? Então, só o que vai confrontar uma grande verdade é uma grande mentira. Quando a gente tem várias verdades juntas, elas se somam, elas não competem, né? E outra coisa que a gente tem que ter em mente é que Deus, ele não é um passarinho que a gente bota na gaiola e fica com ele para a gente, né? Nós espíritas, a gente tende a dizer assim, não, Deus é o Deus que o espiritismo desenha, descreve, né? E aí o judaísmo vai dizer, não, Deus é o Deus do judaísmo, né? E aí as diversas religiões vão, assim, a gente acha que Deus ou está comigo, ou está naquela outra igreja, ou está naquele outro canto. A gente não concebe que ele esteja em todo canto, né? E que várias religiões consigam ver uma face dele, um modo, né? Então a gente precisa ter isso em mente, que assim, Deus ele não é uma coisa que eu pego e boto na minha gaiola e ele fica preso comigo, não, né? Jesus disse: "O Espírito de Deus sopra aonde quer, e nós nunca sabemos de onde ele veio, nem para onde ele vai." E a gente precisa ter essa liberdade, a gente precisa estar no mundo material, mas a gente não pode se enraizar a ele. A gente precisa fluir. Por quê? Porque o nosso espírito divino, assim como Deus flui, como Deus sopra onde quer, e ninguém sabe para onde ele vem e para onde ele vai, a gente também precisa aprender a ser assim, a se desprender da materialidade do mundo, né? A se desprender das coisas, das pessoas, dos lugares, mas, ao mesmo tempo, aprender a amar incondicionalmente. Porque a gente acha que o amor ele tem a ver com posse, com eu querer junto de mim, eu querer para mim, eu querer estar com, né? Isso não é amor. Isso, na verdade, é um amor de uma maneira muito, muito infantil, né? Porque quando o amor ele é grandioso,
ele é gigantesco, você deixa livre, né? Você deixa livre. É o que Jesus faz com a gente, é o que Deus faz com a gente. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele tem o poder de morte e vida nas mãos, mas ele permite. Ele permite que alguém tenha a decisão de suicídio, ele permite que a gente tenha a decisão sobre a reencarnação, ele permite que a gente tenha a decisão dos nossos atos, ele permite. Quem somos nós para julgar o próximo e não permitir que o próximo faça isso, aquilo ou aquilo outro, né? Então, o que o Cristo veio ensinar, essa doutrina, esse modo de se relacionar, esse modo de entender o que foi escrito por Moisés, mas que já vinha sendo dito desde Abraão, né? Como Deus único, né? Passou a ter um outro aspecto quando ele começa a tratar do nosso relacionamento com esse Deus Pai, né? E aí eu vou recorrer à Revista Espírita de 1867, né? Em setembro de 1867, que ele diz o seguinte, ele vai falar das 3 revelações, e ele vai dizer os laços que ligam elas, aí ele fala das 3 revelações, mas como o nosso foco hoje está no Cristo, ele diz o seguinte, a parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de fonte primária, né, de pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo, sob que considera ele a divindade. A divindade já não é aquele Deus terrível, ciumento, vingativo de Moisés. O Deus cruel e implacável que rega a terra com sangue humano, que ordena massacre e o extermínio dos povos, sem excetuar as mulheres, as crianças e os velhos, e que castiga aqueles que poupam as vítimas. Já não é o Deus injusto que pune um povo inteiro pela falta do seu chefe, né? Que se vinga do culpado na pessoa do inocente, que fere os filhos pelas faltas dos pais, mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Já não é o Deus de um único povo privilegiado, olha só, já não é o Deus de um único povo privilegiado. O Deus dos exércitos, presidindo os combates para sustentar a sua própria causa contra o Deus dos outros povos, né? Então, ele já não é isso mais, mas é o Pai comum de toda a raça humana, que se estende a sua proteção por sobre todos os seus filhos e os chama todos a si. Já não é o Deus que recompensa e pune só pelos bens da terra, que faz consistir a glória e a felicidade da escravidão nos povos rivais e na multiplicidade da primogenitura, mas sim um Deus que diz aos homens, a vossa verdadeira pátria não é neste mundo, mas no reino celestial, lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Já não é o Deus que faz da vingança uma virtude e ordena se atribua olho por olho e dente por dente, mas o Deus de misericórdia, que diz, perdoai as ofensas se quiseres ser perdoado. Fazei o bem em troca do mal, não façais o que não queres que vos façam. Já não é o Deus mesquinho e meticuloso que impõe, sob as mais rigorosas penas, o modo como quer ser adorado, que se ofende pela inobservância de uma fórmula, mas um Deus grande, o Deus grande que vê o pensamento e que não se honra com a forma. Enfim, já não é o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. Está na Revista Espírita, de 1867, né? Isso é a doutrina de Jesus, né? Que vem nos trazer essa nova ótica, essa nova visão, né? E, assim, o Deus que não quer ser temido, mas que quer ser amado, né? A gente sabe que
quando a gente ama, a gente quer estar junto, né? A gente quer dizer que ama, a gente quer estar junto, né? Então, assim, a gente tem que entender que eu gosto muito de um livro de Teresa d'Ávila, Madre Teresa d'Ávila, que é As Sete Moradas do Castelo Interior, né? Que ela vai descrevendo a peregrinação dela para o interior dela, né? E que quando ela chega lá, que ela chama a última morada de a casa do trono, a sala do trono, né? Onde estaria o rei, né? Ela diz que ela percebeu, ela descobriu que Deus estava no íntimo dela, mas ela percebeu que ele estava lá. Ele não chegou, ele sempre esteve, né? Quando a gente vê o André Luiz no livro Nosso Lar, que ele está no umbral, que ele faz a última a prece sentida dele, que ele realmente se arrepende, que ele realmente tem consciência de si e do que ele está passando, que ele faz aquela prece emocionada e que Clarencio se magnetiza do lado dele. Clarencio não chegou ali naquela hora. Clarencio estava lá, do lado dele sempre. Ele que não estava vendo, porque o padrão vibratório dele não permitia ele ver. Quando a gente tiver um padrão vibratório tal que a gente consiga enxergar uma face de Deus, a gente vai ver que ele sempre esteve lá, aqui, do meu lado, né? Porque é um Deus de amor e quem ama está junto, está tá ao lado, está apoiando, está permitindo, né? Está conduzindo, né? Aí voltando para o Evangelho, né? Voltando para o Evangelho segundo o Espiritismo, o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade além de sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam sido anunciadas na sua vinda. Sua autoridade vinha da natureza especial do seu espírito e de sua missão divina, né? O Evangelho de João começa dizendo que o Verbo de Deus se fez carne e esteve entre nós, né? Então, é o Verbo, é o Deus que fala e o Cristo entende o que é para fazer e faz, é a ação, né? Então, Jesus é a ação, Jesus é o cumprimento da promessa, Jesus é as escrituras de Isaías aplicadas à vida prática, Jesus é o modo de viver com amor ao próximo, é o modo de pegar a cruz e de alavancar as asas da moralidade, sabendo como se sofre, né? Não tem nada que a gente possa dizer que passou, que Jesus não tenha passado pior, né? Foi traído pelos próprios amigos, foi subjugado pela própria família, foi subjugado pelo próprio povo, foi acorrentado, foi aprisionado, sentiu o desamor de um povo cujo único intuito dele era amar, né? E eu fico me perguntando o que seria de nós agora se a gente tivesse aceitado aquela proposta naquela época, 2000 anos atrás, né? O que teria sido de Emmanuel se ele tivesse aceitado, tivesse engolido o orgulho dele, tivesse aceitado o Cristo quando ele era Públio Lentulus, né? No livro 2000 antes, o Cristo chega para ele e diz assim, Públio, cabe a você escolher se vai me seguir agora ou mais tarde, né? Ele fala isso. Mas ele dá o livre-arbítrio para que aquele espírito optasse por não seguir naquele momento, né? E a gente tem o livre-arbítrio. A gente está falando isso toda terça, a gente tem palestra, a gente tem os livros,
E, assim, Jesus, naquela época, o evangelho, ele só foi escrito depois do Cristo ter morrido, né? 70 anos, mais ou menos, que os evangelhos foram se formando, foram se criando, foram se configurando. Mas, naquela época, olha, Saulo, Paulo de Tarso, Estevão, né? Abigail, Gesiel era Estevão, Pedro, Tiago, Lucas, eles só tinham o Velho Testamento e os profetas. E eles conseguiram fazer maravilhas com aquilo que eles tinham. A gente tem a primeira revelação, todo o evangelho consolidado já, né, batendo na mesma tecla há 2000 anos. A gente tem a terceira revelação, né, com o Espiritismo. A gente tem as obras subsidiárias. A gente tem todos os estudiosos de tantas religiões que, se você acabar lendo, você acaba vendo que é aquela história, as verdades elas se somam, elas não se contradizem, acaba que todo mundo diz a mesma coisa de um modo ou de outro. E a gente ainda está engatinhando, dando murro em ponta de faca. Né? Então, é o nosso livre-arbítrio, é o que a gente quer para a gente. E aí, eu vou pedir só mais um minutinho para ler um outro trecho, que é do livro Paulo e Estevão, quando Saulo, ainda não é Paulo, é Saulo, que ele prendeu Tiago, Pedro e Filipe, junto com Estevão, né? E ele está revoltadíssimo e vai botar os 4 com a pena de morte. E aí Gamaliel, que é o mentor dele, né? Que é o mestre de Saulo, ele diz o seguinte, ele disse, Saulo, te acalma, veja mesmo, veja o que Gamaliel diz a Saulo. Diz assim, Saulo, eles conversam, diz assim, qual a sentença que você propõe aos prisioneiros, né? Aí Saulo responde, bem, sendo eles galileus, eu não vejo outra maneira a não ser a pena de morte, né? Então, aí Gamaliel diz assim, que dizes, Saulo? Como assim? Né? Aí ele vai falar lá na frente, olha, ninguém mais do que eu conhece a generosidade do seu coração. E sou o primeiro a reconhecer que tuas resoluções obedecem ao zelo que você tem pelos nossos princípios milenários, né? Mas o caminho, Saulo, parece ter a casa do caminho, né? O caminho, Saulo, parece ter uma grande finalidade na renovação dos nossos valores humanos e religiosos. Veja bem, quem entre nós se havia lembrado de amparar os infortunados com o provimento de um lar afetuoso e fraterno? Diz assim, Saulo, presta atenção. Eles estão fazendo o que a gente fala. Presta atenção, porque, em outras palavras, né, ele vai falar mais na frente, e ele diz assim, presta atenção, porque se esse movimento for divino, se esse movimento não for divino, ele vai cair por terra, sozinho. Mas se esse movimento for divino, você está lutando contra o próprio Deus, Saulo. Cuidado. Cuidado. Então, assim, sem precisar responder, mas só para a gente pensar hoje à noite, ficar com um grilinho na cabeça. Para nós espíritas, que temos a doutrina, a gente sabe que existem espíritas mais ortodoxos, né, muito ligados à doutrina, à codificação, mas Kardec também disse, eu também não vim destruir a lei, né? Eu também não vim destruir a lei. Chico pergunta a Emmanuel, no dia que a ciência disser uma coisa e o espiritismo disser outra, o que é que eu faço? E Emmanuel disse, você abandona o espiritismo e segue a ciência, porque a ciência é a lei divina. É uma coisa una, né? E aí eu pergunto, se Jesus volta hoje e não volta no meio espírita, volta num outro meio que não seja espírita, a gente vai saber ouvi-lo? Ou a gente vai fazer isso que os judeus fizeram? Porque os judeus ortodoxos, eles aprenderam por anos e anos e anos e anos e anos que aquilo que eles estavam vendo era o certo e que Deus estava com eles. Aí vem o Cristo e diz assim, olha só,
Eu tenho uma coisa para dizer a vocês. Deus é único, ele não está só para o povo de Israel, ele está para toda a humanidade. E eles tiveram dificuldade em aceitar isso. Né? E nós? Nós teríamos também dificuldade de aceitar. E se a gente perceber que teríamos, sim, essa dificuldade de aceitar, aí eu faço uma outra pergunta. Como nós podemos julgar o povo que fez isso? Há 2000 anos atrás, quando não existia o evangelho, quando não existia a segunda revelação ainda, na terceira muito menos. Né? Então, a gente precisa estar aberto, porque as revelações elas vão se surgir. O mundo de regeneração está na nossa porta, outras coisas surgirão. As antigas não cairão, porque as verdades elas se somam. Né? E como Jesus não veio destruir a lei, como o Espiritismo também não veio destruir a lei, as próximas revelações também não virão destruir a lei. Mas a gente precisa estar aberto para elas. Né? Eu acho que é isso que deu a hora. Mas é uma coisa que a gente precisa pensar, tá? Então, ficamos todos com Deus, que seja uma noite proveitosa. E eu acho que era isso. Então, muito bem também, sabe? Reflexões muito amadurecidas, muito profundas, e você trouxe para a gente esses textos. E vamos agradecer a Deus por essa bênção de podermos estar aqui fazendo esses estudos. Muita gratidão a Fátima, muita gratidão a Juliana, e que nós possamos agora fazer a nossa prece. Senhor Jesus, tu que fostes o foco dos estudos do Evangelho da noite de hoje, nós te agradecemos, porque de toda a tua grandeza, tu vieste nos ensinar, principalmente por este ato, a grandeza da humildade, a grandeza do teu amor incomensurável, por cada um de nós, por todos nós, por toda a humanidade e todo o ecossistema que a compõe. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de nos esclarecermos mais e adquirirmos um pouco mais de lucidez aos moldes do que tu nos disseste, que nós possamos segui-lo cada vez mais. Tu que és a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos repousar as nossas mentes e nos reabastecermos de forças e, principalmente, levar um pouco dessa luz, levar a nossa velinha, que continua acesa esta noite, para os nossos irmãos. E com esta velinha nós possamos acender outras velas, dividindo um pouco daquilo que nós já conhecemos e, principalmente, daquilo que nós já podemos doar em questões de sentimento, desse amor que nós estamos estudando, mesmo que no nosso nível, mas que nós possamos sempre compartilhar. Que assim seja. Muita paz e muita luz para vocês. Beijo, gente. Muito bom ver vocês, viu? Muito bom.